Sejam todos bem-vindos a essa entrevista. Hoje nós estamos com esse quadro incrível do nosso partido. Ele que é professor, mestre em filosofia, cicloativista, deputado estadual pelo 2º mandato, foi vereador também de Curitiba e hoje atua como presidente estadual do PDT do Paraná. Seja muito bem-vindo, deputado Goura. Eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui em Brasília, na nossa sede, e poder conversar sobre o Paraná, sobre Curitiba e sobre o Brasil, sobre o trabalhismo, sobre o ecotrabalhismo. Uma alegria. Maravilha. Hoje nós vamos explorar um pouquinho da atuação parlamentar do deputado, os principais projetos que foram aprovados nesse período e também a preparação da pré-campanha para a Prefeitura de Curitiba, que vai ser esse ano. Bom, de início, para começar, você poderia contar um pouquinho para a gente como é que foi o início da sua trajetória política, como que foi chegar até aqui, como tem sido essa atuação parlamentar? Bom, fazer uma longa história curta. Eu sou de Curitiba, tenho 44 anos atualmente e sempre tive um envolvimento com ações sociais, com lutas sociais, mas nunca com a política institucional, com a política formal. Desde a adolescência eu estava envolvido com a cena musical punk, hardcore, com a contracultura, de certa forma. Sempre querendo mudar o mundo, que acho que esse é o cerne também da política. A gente quer mudar a realidade, a gente quer mudar um mundo injusto e transformá-lo num mundo melhor. E isso, para mim, me levou, posteriormente, já com 20 e poucos anos, a atuar dentro de um coletivo de artistas em Curitiba, que era o Interlux. Interlux era um coletivo que pensava em intervenções urbanas, pensava a arte, a cidade. E eu estava recém-formado em filosofia, tinha uma vivência do yoga também. Goura é o nome que eu ganhei na Índia, enquanto estudante de yoga, em 1998. E a gente começa, então, em Curitiba, a pensar, a trazer discussões relacionadas ao espaço público, à mobilidade, à bicicleta, à ecologia urbana. E isso foi ganhando uma dimensão maior. De 2004 até 2014, eu fiz parte do movimento da bicicletada de Curitiba. Foi um movimento que tinha aqui em Brasília, em São Paulo. Ainda tem a luta por cidades amigas da bicicleta, por cidades cicláveis, por um trânsito mais seguro. E isso ganhou uma dimensão política assim que a gente começou a falar com o prefeito, com os vereadores, e eu senti, e o grupo que eu fazia parte, uma necessidade. Não, a gente precisa ocupar esse espaço. Maravilha. Não basta só a gente levar uma reivindicação, a gente precisa ter a gente precisa ter gente que ande de bicicleta, que anda de ônibus, que vivencia a cidade ocupando esses espaços. Então, fui candidato a primeira vez a deputado federal em 2014, não me elegi. E já 2 anos depois, eu me elegi vereador de Curitiba, em 2016, pelo PDT. Na Câmara Municipal, um breve destaque, foi a aprovação da Lei da Agricultura Urbana. Eu fui autor dessa lei que eu julgo de suma importância, de a gente pensar a soberania alimentar, a educação ambiental nas cidades, a questão dos resíduos como um todo, e pensar justamente que os espaços urbanos podem ser também espaços de produção de alimentos. E 2 anos depois me elegi deputado estadual pelo PDT. E fui candidato a prefeito de Curitiba em 2020, pelo PDT, ficando em 2º lugar nas eleições, na campanha. E em 2022 me reelegi parlamentar na Assembleia pelo PDT também, fiz 46 mil votos e sigo como líder do partido e, como você colocou, atualmente faz 1 ano presidente do PDT no estado do Paraná. Então, uma grande honra assim, poder fazer essa caminhada. O que me traz para a política literalmente foi a bicicleta, mas mais do que isso, literalmente porque foi justamente a luta pela bicicleta nas cidades. Foi pensar que as cidades podem ser espaços de justiça, espaços de ecologia, espaços de trocas, porque é na cidade que a gente exercita a democracia, é na cidade que a gente convive com o diferente, é na cidade que a gente constrói cidadania. Então, eu vejo justamente a política como essa possibilidade da gente transformar as nossas cidades em locais
mais justos, em locais de inclusão, locais de oportunidades para todas as pessoas. Muito bom ver como a organização da sociedade civil, né, é capaz de trazer avanços, assim, o grupo em volta do tema da bicicleta, da ciclovia, e como que isso se transformou num projeto político, num projeto de grupo, mostrando que a política ela realmente está aí para ser ocupada por quem sofre os problemas da cidade, né? Por quem enfrenta no dia a dia todas as dores e os percalços que a falta de uma gestão eficiente traz para os cidadãos. Inclusive, Gabi, se me permitir, claro. A gente agora, recentemente, em São Paulo, fundamos a Coalizão pela Bicicleta, um movimento suprapartidário, para reafirmar que na pauta das eleições, a bicicleta, a mobilidade ativa, os pedestres e, obviamente, a mobilidade sustentável, o transporte coletivo, tem que estar na ordem do dia dos partidos políticos, tem que estar na ordem do dia das candidaturas e daqueles que se elegerem. A nossa deputada federal, Duda Salabert, já está junto conosco nessa coalizão. Maravilha. E a gente quer juntar pré-candidatas de todo o Brasil que tem na bicicleta essa perspectiva de mudança social. Então, a coalizão da bicicleta ela já está ativa aqui no Brasil para as eleições deste ano. Maravilha. Acompanhe a coalizão da bicicleta. Isso. Como tem sido essa experiência à frente da Assembleia Legislativa? E já aproveitar e encaminhar a pergunta também, quais são os projetos e os temas que você considera mais relevante que tenham sido tratados nesse momento dentro do espaço que você ocupa? Certo. Bom, assim, a experiência do Legislativo ela é uma experiência que a gente acumula muitas frustrações e algumas vitórias, né? No meu caso, eu estou no meu 7º ano, fui parlamentar municipal e agora é o 6º ano no Parlamento Estadual. A gente tem conseguido fazer uma oposição, eu sou oposição ao atual governador, Ratinho Júnior, fui oposição ao prefeito Rafael Greca enquanto vereador, e buscando, ao mesmo tempo, uma oposição construtiva, de diálogo, onde, mesmo sendo oposição, não abrindo mão do papel de fiscalizar, do papel de cobrar políticas públicas, do papel de pensar que o protagonismo de tudo tem que ser a população, tem que ser as lutas sociais. A gente conseguiu aprovar muitas leis, né? A mais recente delas, que eu destaco, é justamente a lei da cannabis medicinal no estado do Paraná. Foi uma conquista de 5 anos de articulação política e eu muito feliz que hoje, a gente está aqui conversando, Sim. Foi promulgada a lei, saiu no Diário Oficial a regulamentação da lei do acesso à cannabis medicinal pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde no estado do Paraná. Ou seja, mesmo sendo um parlamentar de oposição, que não abre mão, né, das suas convicções, o nosso mandato conseguiu ter essa incidência não só na representatividade, mas também na proposição de uma lei, né, na construção legislativa. Então, isso me dá bastante orgulho. Eu sinto que o espaço legislativo, né, a gente tem o papel de fiscalizar, o papel de legislar e o papel de representar. Então, muitas vezes, você está lá para você representar lutas, representar ideias, mostrar para as pessoas que algumas coisas existem e não podem ser invisibilizadas. Nosso mandato tem estado muito próximo das lutas dos quilombolas, das lutas indígenas, das lutas das comunidades tradicionais do estado do Paraná, assim como lutas muito importantes em favor da agroecologia, da pesca artesanal, da gestão das unidades de conservação, dos rios, né, dos recursos hídricos como um todo. E, obviamente, a luta da mobilidade, assim, a luta para que a gente tenha cidades mais humanas, cidades para as pessoas. Nós aprovamos a lei que prevê diretrizes para cidades que tenham a política de morte zero no trânsito. Isso já foi aprovado no Paraná. É uma lei de nossa autoria que a gente quer pensar o desenho urbano, o desenho das vias, do sistema viário, o desenho dos espaços públicos, priorizando a vida das pessoas, pensando a fragilidade do corpo humano e pensando que a gente tem que priorizar, acima de tudo, a vida. As crianças, os idosos, as pessoas com deficiência.
Então, são projetos que eu tenho bastante orgulho de trazer. Recentemente, a gente está discutindo o projeto de lei do turismo de base comunitária, um projeto de lei também que fala das terras devolutas do Estado terem como prioridade os assentamentos das comunidades quilombolas. Então, coisas que têm uma pertinência real na luta assim, por um Paraná mais justo, mas que vão, obviamente, ter repercussões para todo o Brasil. Maravilha. Bom, aproveitando o tema que você trouxe, né, vamos falar da Lei Pétala. Por coincidência, hoje foi aprovado, regulamentado. Parabéns, acredito que é um avanço muito grande na luta antiproibicionista de uma forma geral, na luta pelo acesso digno à cannabis medicinal, porque nós sabemos que as únicas pessoas no Brasil que não conseguem acessar cannabis são os pacientes. Porque o uso adulto, né, o uso recreativo, ele, enfim, está posto, não existe nada que impeça, né? O Estado não consegue impedir que isso aconteça, inclusive as maneiras de impedimento são bem controversas, mas tratemos da Lei Pétala. Como foi a experiência como articulador? Como que foi lidar com tantos grupos diferentes em volta da mesma pauta, né? A gente sabe que dentro do associativo tem a questão do associativismo canábico, tem as mães de crianças atípicas, os próprios pacientes, existe toda uma gama de pessoas que são impactadas por essa lei, por essa regulamentação. E como que foi para ti apresentar esse debate dentro do ambiente institucional? Foi muito difícil? Sofreu muita repressão? Eu gostaria de ouvi-lo. Não, acima de tudo, a minha perspectiva é de que o processo legislativo ele tem que ser construído coletivamente. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Então, seja uma lei da cannabis, ou uma lei da mobilidade, uma lei da agricultura, uma lei do que quer que seja, a gente tem que envolver as pessoas, pesquisadores, tem que envolver as universidades, tem que envolver aqueles que estão na ponta, que trabalham com o tema, aqueles que precisam de uma legislação específica. Não foi diferente no caso da cannabis medicinal. Desde a época que eu fui vereador, a gente começou a fazer audiências públicas, fizemos diversas audiências públicas, debates, não só em Curitiba, mas em outras cidades do Paraná também. Mais recentemente, a gente teve em Apucarana, Mandaguari, Londrina, Foz do Iguaçu, Maringá, debatendo o tema da cannabis medicinal, do uso terapêutico da cannabis. Vamos colocar dessa forma. Perfeito. Qual que foi o resultado disso? Bom, o Brasil ele precisa de uma lei federal para a gente tratar o tema da maconha na perspectiva mais ampla e que vai abranger todos os estados da federação. Ou seja, precisamos de uma lei federal. Na ausência dessa lei federal, que vai regulamentar o uso cosmético, o uso agrícola, o uso medicinal, o uso farmacêutico, o uso industrial, todos aqueles que podem ser, né, permitidos para a economia, né, para o combate a guerra às drogas, no combate à guerra às drogas, a gente ainda precisa das legislações estaduais. Então, o que está acontecendo no Brasil hoje em dia, na minha perspectiva, é que justamente na ausência da lei federal, os estados, os municípios estão colocando o tema em pauta. No Paraná, a gente teve já a aprovação de leis municipais do acesso à cannabis. Então, Mandaguari, um município perto de Maringá, aprovou uma lei municipal e a prefeitura já está comprando medicamentos e disponibilizando para os pacientes que precisam. Apucarana também está em vias de fazer a mesma coisa. Jandaia do Sul, Cianorte, vários municípios estão fazendo. A Lei Pétala, o projeto de lei, ele homenageia a Pétala, que é uma criança de Curitiba que nasce com uma síndrome rara, cuja família me procurou, e a gente começou então a aprofundar esse debate, envolvendo conselhos de medicina, médicos e médicas, pesquisadores e, obviamente, os pacientes, que as famílias dos pacientes. A lei, dentro do que é possível fazer,
né, porque é uma lei estadual e eu não posso legislar sobre temas federais, ela propõe o acesso, a facilitação do acesso aos medicamentos de cannabis. E, como eu falei, você, né, trouxe aqui de novo a memória, hoje foi promulgada no Diário Oficial um primeiro passo dando as primeiras regras. E o que é muito importante, todo mundo quer que o Sistema Único de Saúde forneça esses medicamentos para a população. Então, a gente vai avançar nesse sentido, né? Nos próximos meses, a expectativa é que a Secretaria de Saúde faça as devidas portarias dando esse procedimento, mas que aquelas pessoas que têm necessidades, que têm doenças cujo tratamento pode ser beneficiado com a cannabis, tendo a prescrição médica, vão poder receber pelo SUS esses medicamentos. Então, é um grande avanço, eu não tenho dúvidas. Em paralelo, a gente tem que avançar outros temas, da descriminalização, a gente tem que avançar o tema da pesquisa, e especialmente no estado do Paraná, a gente tem algumas coisas muito legais acontecendo, né? Tem um Instituto de Tecnologia do Estado, que é o Tecpar, que já tem chamamentos para transferências de tecnologia de pesquisa, de controle de qualidade, sobre cannabis especificamente. A Secretaria de Ciência e Tecnologia vai lançar um edital para o financiamento da pesquisa em cannabis no estado também. Isso é algo muito, muito importante. Eu não sei se tem alguma coisa similar já em outro estado brasileiro. A gente já teve essa notícia de que vão ter alguns milhões de reais destinados à pesquisa canábica para fins medicinais no estado. Temos muitas associações, né, em todo o estado surgindo. Então, eu acho que está um momento muito positivo, né? Eu espero que a Lei Pétala ela sirva de inspiração, né, tanto para os estados que ainda não têm suas legislações, mas especialmente aqui para Brasília, porque a gente precisa que o PL 399, com todos os defeitos e limitações que ele tem, ele seja pautado. Porque a cannabis ela representa economia, ela representa saúde, representa o meio ambiente, e a gente não pode deixar um falso moralismo, um tabu, uma visão pautada na ignorância, se sobrepor ao que a gente precisa, que é uma visão pautada na ciência, pautada no bem-estar das pessoas. Então, a cannabis, ela, com certeza, como diz o Siddhartha Ribeiro, ela vem, o neurocientista, referência nossa na pesquisa da ciência de drogas, vem nesse momento da humanidade como uma porta de muitas soluções para a gente pensar ações que vão trazer qualidade de vida para a população. Perfeito. A dificuldade, né, para falar. A gente teve dificuldades, porque a gente está falando de maconha. Cannabis é maconha, então teve muitos deputados que falaram, olha, eu quero votar a favor, mas deixa passar as eleições. Daí claro. A gente vota, tá tudo bem, tranquilo. Então, eu acho que assim, existe preconceito ainda, mas eu acho que a maioria das pessoas está vendo, assim, principalmente aqueles que têm familiares que estão se beneficiando com o tratamento, ou que eles próprios estão se beneficiando, que a gente precisa sair dessa ignorância, né? A gente precisa ter uma visão pautada na ciência. E a gente está falando de uma planta. Uma planta... Tá, pode ser plantada em casa. Pode ser plantada em casa. A Alemanha deu um passo enorme agora, avançando, né, em questões não só da descriminalização, mas de uma legalização. Então, eu acho que é um caminho para a humanidade. O processo da legalização da descriminalização alemã tem sido bem interessante. Eu dei uma lida, assim, principalmente por priorizar o autocultivo, priorizar que as pessoas tenham em casa, antes mesmo de abrir o comércio. E eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter aqui no Brasil, né? Porque até que ponto a legalização que eventualmente será aprovada na Câmara Federal vai conseguir sanar as desigualdades geradas pela própria guerra às drogas, gerada pela própria criminalização da planta, né? Essa questão da pesquisa também é muito, muito interessante. A gente tem a Universidade Federal de Viçosa, que já faz um trabalho incrível com cânhamo, né, sobre o uso industrial de uma forma mais ampla, assim. A gente tem aqui na Universidade de Brasília uma professora
incrível, modéstia à parte, que é a professora doutora Andréa Galassi, que ela faz também um trabalho muito legal, só que mais na parte de saúde e na recuperação de pessoas com dependência química, tratando através do uso do óleo de CBD, do uso de cannabis medicinal. Então, assim, são avanços muito importantes para a pauta que a gente tem vivenciando, tem sido também uma coisa muito mundial, né? Sim. Essa onda verde, eu diria. E o próprio avanço, né, no tema pautado pelo STF, né, da descriminalização. Sim. Então, é isso, né? Na ausência de uma posição mais definitiva de uma legislação, a gente tem que salvaguardar os direitos fundamentais. Então, não faz sentido a gente ter esse encarceramento em massa, principalmente de jovens negros, mulheres negras, porque a gente está assim, criminalizando uma planta. Então, eu acho que são temas muito importantes, não é uma questão secundária, é uma questão que diz assim, respeito à segurança pública, diz respeito à saúde pública, diz respeito à educação. Então, tudo isso tem, e obviamente a economia. Para falar sobre isso, né, a gente está perdendo um bonde da história. A gente está vendo vários países que estão avançando, seja pelo cânhamo, seja pela medicina, seja pelo cosmético. Ok? Vamos pensar, né, com a mente mais aberta. Né? Perfeito. Essa discussão daria para fazer um podcast inteiro só disso. Mas hoje vamos tratar de mais algumas pautas. Bom, deputado, a gente sabe que você está se preparando para disputar a Prefeitura de Curitiba. O que te motivou a lançar essa pré-candidatura e quais são as suas principais propostas, qual é a sua visão, mais ou menos, para o que Curitiba precisa hoje? Bom, assim, Curitiba é uma cidade incrível, né? Eu posso ter um lugar de ufanismo, assim, de me orgulhar da cidade que eu nasci, que eu cresci. É uma cidade que teve um histórico de um planejamento urbano, desde o Jaime Lerner, que é um arquiteto urbanista conhecido mundialmente por ações inovadoras. Nos anos 70, a cidade cria a primeira rua de pedestres, tirando os carros e fazendo um calçadão. Isso depois foi replicado em outros municípios. A cidade também cria o BRT nos anos 70, não com esse nome, né, Bus Rapid Transit, não, era a canaleta do busão, que era o espaço, uma rua para o ônibus transitar com uma velocidade mais alta, para levar os trabalhadores, os estudantes, as pessoas que precisam do transporte coletivo. A cidade também foi inovadora em projetos de habitação, projetos de zoneamento, de ordenação do espaço público e do território. Porém, Curitiba parou no tempo. Curitiba é uma cidade que acumula injustiças, desigualdades sociais. A gente não tem atualmente uma política efetiva de habitação, e eu acho que esse é um tema central para todas as cidades brasileiras. A gente fala de habitação de interesse social. A gente dizer que o direito à habitação, o direito à moradia, ele tem que ser tratado como uma pauta prioritária do poder público, principalmente dos gestores municipais. A cidade que outrora foi uma cidade ecológica, conhecida mundialmente por isso também, é atualmente uma cidade com seus rios podres, extremamente poluídos. É uma cidade onde a tarifa do transporte coletivo é a mais cara dentre todas as capitais. É uma cidade que não investe de verdade na acessibilidade, nas calçadas, nos pedestres e, obviamente, também na bicicleta. Então, eu sou pré-candidato a prefeito de Curitiba para a gente defender um programa de cidade, de uma cidade mais justa, de uma cidade que compartilhe as suas riquezas e que diminua as desigualdades sociais. Atualmente, a gente tem em Curitiba mais de 450 ocupações irregulares. Isso a gente está falando, né, desde áreas de extrema vulnerabilidade, de favelas muito precárias, até outras áreas onde você já tem uma urbanização em curso, mas você não tem regularização fundiária, você não tem o acesso ao esgoto, à água, ao saneamento em geral. Então, a gente precisa ter um olhar social, ao mesmo tempo que você pense as coisas boas que a cidade tem, priorizando os aspectos positivos, fortalecendo esses aspectos, mas avançando de verdade. Então, eu creio que, dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando, Gabi,
de uma política participativa que envolva a pesquisa, que envolva os cientistas, as pesquisadoras e pesquisadores, a gente vai apresentar o melhor projeto para Curitiba. É um projeto responsável, um projeto que pense a cidade não só para os próximos 4 anos, mas para os próximos 30 anos, pensando ciclos econômicos, pensando a integração metropolitana e pensando esse papel que eu acho que é urgente para a gente discutir nas eleições deste ano, o que nós estamos fazendo para o enfrentamento às mudanças climáticas. Tá? Como que a gente está pensando e preparando as nossas cidades para este enfrentamento, as ondas de calor, as ondas de frio, a escassez da água ou o excesso da água, tudo isso não pode estar longe da nossa pauta. Sim. Então, eu estou pré-candidato a prefeito para a gente defender essa Curitiba ecológica, essa Curitiba social e essa Curitiba que esteja integrada, uma Curitiba metropolitana, uma Curitiba que não é só o município, que está integrada com outros municípios e que possa ser, de novo, uma referência de verdade em ecologia, meio ambiente e justiça social. Perfeito. A gente visualiza, né, um pouco desse distanciamento mesmo, principalmente na política institucional. Aqui em Brasília é uma coisa muito, muito notável, a gente está a poucos metros do Congresso, mas a gente visualiza muito esse distanciamento dos impactos mesmo, das mudanças climáticas, da sustentabilidade de uma maneira geral, do meio ambiente, do desenvolvimento urbano sustentável, do Sim. desenvolvimento de mobilidade e transporte de uma maneira sustentável. A gente vê que muita gente acaba ignorando, né, esses determinados aspectos. Assim. Quando você comentou da tarifa de Curitiba ser a mais cara, logo me veio na cabeça que Brasília tem a segunda tarifa mais cara. São só 50 centavos de diferença entre essas duas, e aqui a gente também passa por um problema seríssimo de mobilidade Sim. urbana. Contratos multimilionários com empresas de ônibus, pouca contrapartida dessas empresas, enfim, uma série de dificuldades e que realmente é muito essencial, é indispensável que tenham parlamentares dispostos mesmo Sim. a fazer esse enfrentamento, a fazer essa discussão e a lidar contra essas grandes empresas, esses grandes empresários que hoje não visualizam atender a população da maneira que elas precisam, né? Que a gente merece, que a gente precisa enquanto cidadão, mas apenas visando o lucro de maneira irrestrita, Sim. sem contar com boas condições, tanto para os usuários quanto para os trabalhadores, que também sofrem, penam muito nesses aspectos. Né, eu vejo que, na medida em que a gente priorize, como diz a Lei da Mobilidade Urbana, a lei de 2012 diz que a prioridade no desenho urbano, na gestão pública, tem que ser do coletivo sobre o individual e do não motorizado sobre o motorizado. Ou seja, existem instrumentos legislativos para o prefeito, para o gestor público, priorizar o transporte coletivo sobre os carros. Existem esses instrumentos para a gente priorizar os pedestres e ciclistas sobre os carros, igualmente. Então, criar essa cidade mais humana, essa cidade onde você possa caminhar, onde você possa pedalar, seja para o estudo, para o trabalho, para o lazer, para o esporte, é essencial. E a gente tem que fazer isso em todas as cidades brasileiras. Brasília tinha que ser o exemplo para todo o Brasil. Sim. A gente luta por isso. Aqui em Brasília, a Rodas da Paz, a entidade que batalha por uma Brasília mais ciclável, ela faz um trabalho essencial. E, no caso de Curitiba, eu vejo que a gente tem uma boa herança, no sentido de um bom planejamento urbano do passado, uma boa herança urbanística. Cabe agora a gente trazer a cidade para o século XXI, para o momento que a gente está, de participação, de envolvimento com a população. A gestão do transporte coletivo de Curitiba é um desastre, sem sombra de dúvida. Você conversa com os usuários, todo mundo está desgostoso, assim, tem críticas a baratas que estão no transporte, no ônibus, a sujeira, a falta de higiene, a falta de diálogo
da gestão com os usuários. Então, você não sabe nem quando vai passar o próximo ônibus, sendo que, poxa, hoje em dia, com tudo isso, GPS, é muito fácil. Aplicativo. Então, integração temporal, bilhete único, e pensar, assim, o horizonte da tarifa zero. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Vamos abaixando a tarifa. Vai ter subsídio das prefeituras? Pode ter, do Estado também, do governo federal também. Então, existem possibilidades para que a gente possa não onerar exclusivamente o usuário, a pessoa que depende do transporte coletivo, e entender que o transporte, como um direito, ele vai trazer benefícios para todos. O dinheiro que eu vou deixar de gastar no transporte, eu vou gastar no comércio, eu vou gastar no lazer, vou gastar com a cultura. Então, dessa forma, eu também vou gerar mais impostos. Então, se a gente tem um sistema de transporte que atrai as pessoas, que a pessoa tenha vantagens em andar de ônibus, ela vai deixar o carro em casa, ela não vai precisar do carro, ela não vai querer comprar carro, e ela vai usar esse dinheiro de outras formas. A gente vai estar tendo um enfrentamento à urgência climática, porque a gente vai estar retirando carros das ruas, reduzindo a poluição, e, ao mesmo tempo, a gente vai estar priorizando o exercício da cidadania, as pessoas ocuparem a cidade, as pessoas acessarem a cidade. Então, a prioridade do transporte coletivo, a prioridade da mobilidade ativa, ou seja, dos pedestres e ciclistas, tem que ser a ordem do dia, né, dessas eleições. Maravilha. Bom, como se avalia a formação de uma coalizão entre os partidos da esquerda, né? A gente sabe que uma candidatura majoritária necessita de muita articulação política, muito alinhamento entre o campo progressista, de uma maneira geral. Quais são os desafios, quais são os benefícios dessa construção, dessa união, e como que isso já foi mais ou menos dito, mas como que isso vai gerar uma plataforma sólida de campanha, uma plataforma representativa, não só para os partidos, mas para a população de Curitiba? Bom, eu acho que, seja Curitiba, o Paraná, né, os municípios brasileiros, a gente tem que avaliar a realidade local, caso a caso, como é que a política está se dando. Eu entendo que o PDT, por exemplo, né, é um partido que tem uma história, que tem uma identidade, que tem um caráter, né? São poucos partidos que podem dizer isso, né, que a gente tem. A gente vai reduzir, assim, talvez os partidos mais à esquerda tenham isso, mas o que eu entendo que é importante a gente não se fechar, né, de forma dogmática, de forma com a mente fechada. A gente precisa ter a mente aberta, o diálogo. A política é o exercício do diálogo. Então, se a gente não é incapaz de conversar com outro partido, buscar o que é convergente, buscar onde a gente pode ter consenso, a gente está no ramo errado. No lugar errado. A gente está no lugar errado. Eu falo mesmo assim, no exemplo das leis que a gente aprovou, da cannabis. Eu tive policiais de direita, deputados, defendendo o projeto em plenário, né, entendendo que, não, eu sei mas eu vou votar a favor. Tá, legal, ou seja, mesmo entre os diferentes, a gente buscar pontos de convergência, pontos de consenso. Eu acho que um ponto que, para concluir, que é muito grave, que a gente tem que ter também bastante nitidez na nossa perspectiva agora, é o enfrentamento à extrema-direita, é o enfrentamento ao fascismo, é o enfrentamento ao golpismo. Isso tem que unir todo o campo democrático. O campo democrático mais à esquerda, o campo democrático mais à direita, tem que estar unido em defesa da democracia. E, infelizmente, a gente vê ainda agora, mesmo depois do 8 de janeiro, mesmo depois das condenações, que nem todos, né, principalmente os mandantes, os idealizadores do golpe, ainda não foram devidamente responsabilizados, a gente vê que ainda tem pessoas flertando com isso com naturalidade. Sim. Como se não fosse algo grave. Não, é muito grave. É muito grave quando você tem pessoas que se dizem democratas, que se dizem defensoras do Estado Democrático de Direito, e estão, assim, às claras, né, à luz do dia, afirmando a necessidade de um estado de sítio, de um golpe de Estado. Então, esse espaço não existe na democracia. Então, eu acho que a gente vai ter conversa com todos os campos dentro da democracia, mais à esquerda, mais à direita, mas a gente não vai dialogar com o fascismo.
A gente não vai dialogar contra aqueles que atentam contra a democracia. Então, eu acho que as eleições deste ano é um desafio enorme, 2024, porque isso vai refletir em 2026. A gente precisa ter muita, eu diria, sobriedade, muita perspectiva, muita visão do que está em jogo, justamente para que possamos avançar. A gente precisa eleger vereadoras e vereadores, a gente precisa eleger prefeitas e prefeitos comprometidos com as lutas sociais, com o trabalhismo. E o PDT tem quadros excelentes, né, em todo o Brasil. Nós estamos trabalhando no Paraná, né, para avançarmos, né, as perspectivas para as câmaras municipais, mas também para apresentar bons projetos para as cidades. Então, obviamente, dialogando com lideranças de outros partidos, com presidentes de outros partidos, mas queremos fortalecer, sim, o nosso PDT, né, que tem um lugar reservado aqui nos livros da história, mas no presente e no futuro do Brasil. Maravilha. Bom, já aproveitando um pouco desse contexto de conservadorismo do Paraná e tudo mais, como equilibrar, né? Você até abordou um pouquinho, mas como equilibrar um pouco dessas propostas mais progressistas, dessa união do campo, com as expectativas de um eleitorado que é um pouco mais conservador, um pouco mais... Eu acho que trazendo a discussão para a cidade. A gente tem que discutir a cidade. A gente não vai discutir esquerda ou direita. Acho que todo mundo quer viver numa cidade onde os pedestres sejam respeitados, onde os idosos possam caminhar, onde o acesso à cultura seja facilitado, onde as ofertas de lazer sejam disponíveis para toda a população. Isso é uma bandeira de esquerda? Acho que todo mundo quer viver nessa cidade. Todo mundo quer viver numa cidade com um urbanismo bom, onde você não tem pessoas em situação de rua, onde os rios da cidade estão limpos. Tá? Essa é a minha bandeira, é isso que a gente defende. Então, eu acho que, às vezes, a gente fica com um óculos ou com uma visão assim que impede o diálogo construtivo da política. Eu entendo que, nessas eleições municipais, a gente precisa trazer o foco para a discussão das cidades. Vamos falar de moradia, vamos falar de transporte, vamos falar do acesso à saúde, do acesso à educação, as bandeiras históricas do PDT, está aqui o Brizolinha, da educação em tempo integral, da valorização das professoras e professores, da oferta de vagas em creches. Atualmente, Curitiba está com mais de 7 mil crianças sem creche. Tá? E o prefeito acha isso ok, o vice-prefeito acha isso ok. Não é ok, está tudo errado. A gente, como é que você vai pensar a estruturação de uma família se as mães que precisam trabalhar, os pais que precisam trabalhar, não têm onde deixar as crianças? Como é que eles vão garantir um ciclo econômico positivo para eles? Então, eu vejo assim, Gabi, que o tema prioritário tem que ser a cidade. Tá? Dessa forma, a gente consegue sentar entre os diferentes e buscar consenso, buscar convergências. Perfeito. Bom, vamos finalizando, mas para finalizar com a mensagem que você gostaria de deixar para os eleitores, para os cidadãos e para os pedetistas que vão estar nos assistindo, e também já aproveitar como que o pessoal pode entrar em contato, conhecer mais do seu mandato e da sua pré-campanha. Gente, acompanhe as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, em todas as redes também. A gente está presente, está ativo, o mandato está extremamente aberto a contribuições e também a colaborações. A minha mensagem é: vamos ocupar a política, vamos participar ativamente, seja candidata, seja candidato. Se você não for candidato ou candidata, participe do processo eleitoral, apoie uma candidatura. A gente precisa avançar com pessoas íntegras, pessoas honestas, pessoas com visão de futuro nas câmaras municipais. E para os nossos companheiros e companheiras pedetistas, né, vamos eleger grandes bancadas que orgulhem o partido, que orgulhem a história do PDT em todas as câmaras municipais do Brasil, bem como fortalecer os projetos majoritários, projetos que vão ser vitoriosos, né, trazendo essa visão de cidade que a gente quer. O ecotrabalhismo também, que eu integro, assim como o núcleo Legalidade e Soberania, ele traz essa perspectiva de que as mudanças climáticas têm que estar na pauta, né, das eleições deste ano. A gente tem a companheira Duda Salabert
deputada federal pré-candidata a prefeita de Belo Horizonte, eu estou pré-candidato a prefeito de Curitiba, e dessa forma eu creio que a gente vai construir o partido que a gente deseja, o partido que a gente almeja, mas com atividade, com ativismo, saindo da inação e só da crítica vazia. Se você tem críticas, vá lá, arregace as mangas e vamos construir juntos tanto a política quanto a cidade. Então, tanto que, né, Gabi, para concluir, política vem de polis, que é cidade. Tá? Então, a construção coletiva da cidade passa pelo exercício da política, da democracia. Então, vem para o PDT está de portas abertas para quem quiser ser candidato nessa visão, com esses compromissos. Tamo junto. Deputado, muito obrigada por essa conversa, foi um prazer tê-lo aqui. Só para finalizar, essa entrevista é uma parceria da Fundação Leonel Brizola, juntamente com os núcleos de base e o Núcleo Legalidade e Soberania, da qual eu faço parte. Gostaria de agradecer a todos, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Valeu.